vai aprender os principais inimigos da testosterona. O que é que você está fazendo no teu dia a dia que está minando teus níveis de testosterona e, consequentemente, a tua saúde e qualidade de vida. Então, peço para você, deixa teu curtir para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e, logicamente, se inscreve no canal se você não quer perder, nenhuma novidade. Vamos lá, gente. Maiores inimigos da testosterona. O que é que você precisa saber, né? Testosterona, gente, é um hormônio extremamente importante para o nosso funcionamento. Então, o homem, principalmente, depende muito da testosterona, apesar de que a testosterona também tem efeitos nas mulheres, tá? Mas quando a gente fala de homem, cara, um homem sem testosterona é um homem sem vigor, sem energia. Não é só sem libido, é sem disposição. Ele fica ali acabado. E é muito comum. Hoje, mesmo em indivíduos jovens, a gente tem uma deficiência de testosterona. E muitas vezes por conta de hábitos de vida ruim. E aí é nesse ponto que, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado, porque a solução aí não é dar testosterona para esse cara jovem saudável, né? Saudável, né? É o quê? É oferecer um tratamento adequado para a condição que ele tem. E é isso que a gente vai discutir aqui, beleza? Então, assim, principal coisa que, assim, que eu quero que você internalize. Cara, excesso de peso, obesidade. Então a gente tem a obesidade sendo uma das causas mais importantes, principalmente em indivíduos jovens, de hipogonadismo, de deficiência de testosterona, tá? E é muito comum, hoje em dia, a gente ver pessoas obesas com testosterona baixa. Então, boa parte dos pacientes que são jovens, que chegam para mim, que estão com deficiência de testosterona realmente, estão com a testosterona baixa, sinais e sintomas de hipogonadismo, são indivíduos que são ou indivíduos com sobrepeso, principalmente aquela gordura mais visceral, né, bem inflamatória, ou indivíduos realmente obesos. Por quê? Porque é o que acaba sendo bem prevalente, né? Porque fora desse contexto, né, exceto algumas outras doenças, a gente espera muito mais o quê? Um indivíduo mais jovem, mais idoso, né? Um indivíduo mais jovem ter mais testosterona e um indivíduo idoso ter menos. Porque com o passar da idade a gente vai ter uma redução do nível de testosterona. Mas hoje em dia a obesidade está tanta que é bem comum a gente pegar no consultório idosos não. Jovens com deficiência de testosterona, por conta da obesidade. Tá? Então, por múltiplos mecanismos, a gente tem uma inibição desse eixo. Tá? Então, a própria questão da inflamação da obesidade inibe, né, a liberação de LH e de FSH, a liberação também de GNRH hipotalâmica, tá? Então a gente inibe o nosso eixo de produção natural de testosterona, então a gente reduz não só a testosterona, como também a nossa fertilidade. E a gente tem também, né, o próprio tecido adiposo sendo um tecido com grande expressão da enzima aromatase. Tá? A enzima aromatase converte testosterona em estradiol. Então, o indivíduo obeso, tendencialmente, tem mais concentração de estradiol. Mais estradiol, a gente tem uma inibição do nosso eixo. Então, assim, o estradiol por si só não é ruim, mas o excesso pode inibir a produção de testosterona. Tá? Então o indivíduo vai ter, não só por conta da questão metabólica, inflamatória, redução dos níveis de testosterona, inibição do eixo, mas também pelo excesso de estradiol. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então aqui, cara, é dieta e treino. Cara, às vezes, né, a gente vai precisar entrar com um tratamento de reposição, mesmo sabendo que o indivíduo provavelmente vai retomar a sua produção natural de testosterona depois. Por quê? Porque é esperado que o indivíduo que está com testosterona baixa com sinais e sintomas, ele tenha muito mais dificuldade de aderir a um plano alimentar e não consiga fazer as coisas direito. Então, às vezes, a gente repõe a testosterona nesse cara, a gente dá mais vigor e mais facilidade para que ele volte ali ao plano alimentar e consiga fazer as coisas direitinho. É claro que, às vezes, com medicamento para tratar a obesidade associada, tá? É claro que aqui é um negócio que vai depender do caso. Às vezes, a gente pode dizer assim, não, já que eu sei que a testosterona vai voltar depois, eu vou tratar a obesidade só com medicamento para obesidade e aí isso daí vai resolver. Então, assim, tudo depende do caso, depende do paciente, mas às vezes, dependendo do grau de sintomatologia, eu entro com a testosterona de forma provisória, logicamente falando o ônus e o bônus, né? Principalmente ali, quando a gente tá falando de uso de testosterona para agora, né? Que, momentâneo ali, a gente sabe que vai ter uma redução na fertilidade. Então, assim, se o cara tá querendo ter um filho em um intervalo de tempo curto, talvez eu não vá fazer isso daí. E eu preciso sempre falar para ele que a fertilidade vai ser comprometida, mesmo que seja uma dose de reposição. E a fertilidade que já tava comprometida pela obesidade, né? Mas a gente tem que ter essa noção. E às vezes o paciente diz, não, cara, eu tô muito mal aqui, eu preciso disso daqui, eu gostaria e tal, você acha que tenha sentido? Não. A gente aperta na mão aqui e a gente faz um tratamento nesse sentido, beleza? Outra coisa, baixa disponibilidade de energia, né? Então ali a gente tava falando do excesso de energia colocada no nosso organismo, né? Estocada por meio do tecido adiposo, aqui a gente está falando da baixa disponibilidade de energia, que é justamente pelo excesso de exercício associado
né? É uma dieta extremamente hipocalórica, tá? Então o teu corpo entra num estado como se fosse de conservação de energia, cara. Então, é aquele contexto daquele cara que tá naquele, que é popularmente dito como overeat, né? Um negócio mais severo, um overtraining, né? Onde aquele cara tem o quê? Tem um consumo calórico que é muito baixo, né? Que é muito baixo, frente à demanda que ele tem do exercício. Então é um cara que treina várias horas por dia e consome dieta hipocalórica ali por muito tempo. E aí isso daí vai estimular o quê? Uma destruição da saúde dele. Então, assim, quando a gente fala de exercício, nem muito nem pouco, né? O excesso de exercício com uma baixa disponibilidade de energia pode minar a sua saúde, tá? Então, até quando tá passando um atleta competitivo, né, de qualquer modalidade, você não vê que ele vai ficar com a dieta hipocalórica por muito tempo ali, não, né? Por quê? Porque isso vai minar a capacidade dele de fazer o exercício, tá? Então, isso aí pode ter um efeito em vários órgãos e sistemas, tá? Então a gente vai ter uma redução do FSH e do LH, né? Consequentemente da testosterona, do estradiol, né? Mas isso daí também pode influenciar, né? Na questão dos hormônios tireoidianos, pode estimular na questão do cortisol, porque a gente vai ter o excesso de cortisol aqui. A gente pode ter também, né? Uma questão de alteração da densidade mineral óssea. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso daqui. Ah, é porque eu treino 1 hora por dia, faço um cardio de meia hora e tô fazendo um cut. Eu vou ficar com isso daqui, não. Não é esperar ficar isso aqui. Isso aqui é um negócio para aquele cara que é fissurado, né? Que treina bastante, mas que tá com dieta hipocalórica já há algum tempo. E é esperado, cara. Tá com dieta hipocalórica já há algum tempo, pode baixar um pouquinho ali a testosterona, mas para chegar num estágio desse aqui que vai baixar de forma significativa, acaba sendo um negócio que precisa ser um exagero um pouco maior. De forma geral, nesses casos aqui vai ter que fazer um ajuste da periodização de treino, porque assim, treinamento pesado toda hora não é uma coisa sustentável. E às vezes as pessoas dizem, ah, eu preciso só treinar pesado. Não é, tem que fazer um ajuste de periodização, tem que mudar a questão do que você está fazendo aqui, né? Os teus mesociclos, tudo isso daí tem que ser ajustado, né? Aumentar a intensidade, aumentar volume, em algum ponto tudo bem, mas a gente precisa ter momentos também de redução de intensidade de volume, de ajuste, de exercício, tudo precisa ser visto, né? Então, se o teu personal não faz isso, ele chega e tira o treino da cartola ali na hora, talvez não seja o melhor personal do mundo, porque precisa fazer esse ajuste, porque você precisa de adaptações, né? Senão você vai chegar num platô e não vai conseguir evoluir. Você vai ficar sempre aumentando a intensidade e o volume? Não vai dar certo, né? Então tem que ter cuidado. Às vezes aqui vai ter que reduzir bastante o volume de treinamento, às vezes vai ter que aumentar a ingestão calórica, por mais que a pessoa não queira. Então, assim, tem que ter cuidado em relação a isso. Beleza, gente? Vamos lá. Estresse crônico, né? O estresse crônico aumenta o cortisol, tá? O cortisol por si só não é ruim. O pessoal vê, cortisol é péssimo. Não, né? O estresse, né? A resposta ao estresse é extremamente importante. Mas o que a gente está falando aqui é do negócio crônico. Toda hora você está estressado. E hoje em dia é bem comum a gente ficar estressado. Toda hora tem alguém falando com a gente no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, alguém perturbando, alguma demanda. No trabalho é o chefe perturbando. E hoje em dia a gente leva o trabalho para casa porque tem sempre alguém falando, mandando uma mensagem. Cara, é muito complicado, né? Então, assim, é preciso ter esse controle de estresse. Por quê? Porque o excesso de estresse vai aumentar o cortisol, que consequentemente vai inibir a produção natural de testosterona. Então, assim, muitas vezes vai precisar fazer terapia, cara. Então, ter um bom psicólogo com a abordagem que seja adequada para o seu caso clínico, né? Ter um ajuste de rotina. Às vezes você está num trabalho que está te exaurindo, às vezes vai precisar fazer uma troca de trabalho, troca de turno, troca de alguma coisa, porque tem coisas que são insustentáveis, mas é claro que às vezes precisa, em algum momento da vida, a gente sofrer isso daqui porque faz parte, né, do processo, então às vezes não tem muito o que fazer, né, mas se a gente puder reduzir, a gente tenta reduzir, porque isso influencia sim na produção de testosterona, mas isso influencia também nossa qualidade de vida como um todo, né. Imagina uma pessoa estressada toda hora, não tem como ter qualidade de vida assim, né? Às vezes a gente pode até usar um suplemento, como um rodiola, né? Mas assim, se a pessoa tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, isso aqui não vai resolver, não é rodiola que vai resolver, né? Às vezes vai precisar de um medicamento associado à terapia, né? E aí o acompanhamento psiquiátrico é fundamental, não vamos fazer automedicação, não tem lógica, tá? Então, assim, controle de estresse é preciso, cara, é preciso, tá? E abuso de esteroide anabolizante também, gente, assim, o esteroide anabolizante inibe o eixo, tá? Mesmo que eu não use testosterona, por exemplo, eu uso um oxandrolona, eu vou ter uma redução na minha testosterona, eu vou ter uma inibição do meu eixo, tá? Às vezes a pessoa acha que só usando testosterona que inibe o eixo, não. Os esteroides orais também inibem o eixo, tá? E muitos usuários ficam com o eixo suprimido por muito tempo.
o que acontece? Quando ele para de usar esteroide anabolizante, ele vai ter uma dificuldade de voltar a produzir. Ele vai precisar fazer uma terapia pós-ciclo para tentar reverter esse hipogonadismo. Nem sempre ele consegue reverter. Então, assim, é interessante que o indivíduo que usa esteroide anabolizante faça momentos de descontinuação para restaurar a produção hormonal em algum momento, ou faça pelo menos algum tratamento ali com HCG para tentar dar algum estímulo no testículo. Alguma coisa nesse sentido, o ideal seria descontinuar, logicamente. Por quê? Porque a célula testicular ela vai começar a atrofiar e pode perder capacidade funcional. E não é garantia que, a partir do momento que você para de usar esteroide, você volte 100% como era antes. Às vezes você volta para o nível fisiológico mais inferior ao que você estava antes, tá? Ou, às vezes, não volta. E aí você vai ficar com decência de testosterona para sempre. Então, assim, a gente sabe que hoje está popular o uso de esteroide, está popular esse abuso desenfreado, mas a gente tem que ter muita cautela, porque isso daqui pode trazer uma consequência grave. E aqui, não só na questão de testosterona, porque a testosterona às vezes a gente consegue repor e resolve ali o problema, mas a fertilidade, né? Porque assim, e aí, né? Você vai conseguir repor a tua fertilidade? Não vai, né? Vai ter que fazer um tratamento. E assim, se o cara está já num grau muito severo, muitas vezes é um tratamento bem caro e às vezes não resolve, né? Tem uma chance de falha muito grande. É complicado, bicho. Então tem que ter cuidado em relação a isso, tá? Inclusive, se você é um médico ou profissional da saúde que trata o usuário de esteroide, trata o cara que faz reposição de testosterona, quer ter assertividade e segurança nesse tipo de tratamento, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Se você é um indivíduo que é estudioso, gosta de aprender, mas não é profissional da saúde, quer entender como é que o esteroide age no teu organismo, quais são os riscos que você pode sofrer, né? O que é que está acontecendo com o teu corpo, qual é a diferença do testosterona, de uma reposição frente a um uso suprafisiológico, te convido a conhecer meu curso Cuidado Anabólico, tá? Até para conseguir escolher um bom profissional para acompanhar a sua saúde. E se você é um indivíduo que quer um material para leitura, mais de 200 páginas, como tratar efeito colateral de esteroide, o que é uma reposição, como fazer uma reposição, perfil de esteroide anabolizante, tudo sobre esteroide, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Vai estar tudo aqui na descrição, tá, gente? Vamos continuar. Ó, o que mais que acontece com muita frequência? O excesso de álcool, né? Quando a gente pega aqui, a gente tem esse estudo bem interessante, né? Mostrando a questão do álcool, né? No metabolismo e disfunção sexual, né, principalmente na questão de fertilidade no homem, tá? Então a gente tem aqui no azulzinho mecanismos confirmados e aqui a gente tem hipótese de mecanismo, porque às vezes a gente tem na medicina, a gente tem algumas teorias, né, e alguns desfechos, a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo. Mas o que, é que a gente sabe, né, que no testículo a gente tem uma inibição da esteroidogênese, tá? Ou seja, a gente tem uma redução da nossa produção natural de testosterona e excesso de estresse oxidativo. Então assim, existe uma redução da capacidade testicular com o excesso de álcool. Não quer dizer que o cara tomando uma cerveja vai já diminuir a testosterona para sempre, não, né? Até o uso agudo ali, talvez o efeito nem seja. Tem alguns estudos que dizem que pode até aumentar. É um negócio assim que a gente não tem como saber exatamente, são coisas que não mudam de desfecho, tá? O efeito agudo ali do álcool não vai fazer grande diferença, não. Agora, o uso crônico continuado, aí sim vai causar uma disfunção testicular e, consequentemente, redução da testosterona e redução da fertilidade. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E a gente sabe que hoje, muitas vezes, as pessoas, além de hábitos de vida ruim, chega o final de semana, tora o pau no álcool e a gente sabe que isso daí é complicado e leva a consequências graves, tá? Então o cara, às vezes, é obeso, estressado e ainda bebe um bocado de álcool. Cara, difícil, bicho, difícil, tá? Beleza, o que mais, Gabriel? Sono inadequado, né? É outra coisa que é muito comum no dia a dia. Quem é que não tem dificuldade de sono, pelo menos já teve alguma dificuldade? Muita gente, né? É bem comum, então a gente tem que ter cuidado, né? Uma semana, gente, de restrição de sono pode reduzir a testosterona em 10 a 15%, né? Que é uma coisa razoável para ser uma semana de restrição do sono. Imagina uma restrição crônica, tá? Fora que o sono também ruim pode influenciar na questão do estresse e pode influenciar também na questão da fome, consequentemente aumentando a chance do indivíduo ser obeso. Então, se o cara não dorme bem, né, ele tem mais facilidade de ser obeso, tem mais facilidade de ter um dia péssimo, né, e ter um metabolismo totalmente ferrado. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então a gente tem que avaliar não só, né, a quantidade de sono, como a qualidade. Quantidade, Gabriel, razoável. Cara, razoável, né? O ideal seria de 7 a 9 horas de sono. Tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menos. Mas assim, pelo menos garantir umas 6 horas de sono, cara, é possível? Se for possível, tudo bem, vamos fazer. Só que a gente também tem que ver a qualidade, né? Porque às vezes o cara tem uma quantidade até boa de sono, mas a qualidade é uma porcaria, né? Então a gente tem que ver aqui como é que tá esse sono de verdade, como é que tá essa higiene do sono? Será que esse cara tá indo pra cama, né, no horário certo? Então, assim, ele tem uma regularidade de sono, dorme sempre, acorda no mesmo horário? Será que ele não tá acordando demais? Será que ele não tá com muito barulho? Será que não tá muito iluminado o quarto dele? Então, assim,
botar aquelas cortinas blackout, colocar uma venda no olho, colocar alguma coisa, alguma música pra dormir. Se tem uns cachorros que latem lá fora, o vizinho maluco que coloca uma música de madrugada. Então, assim, tem que ter cuidado em relação a isso daí, que isso prejudica a qualidade do sono, por mais que a quantidade seja boa, tá? Então, assim, inclusive, assim, abuso de estimulante, inclusive cafeína, é outra coisa que pode influenciar na qualidade de sono. Ah, Gabriel, eu tomo cafeína à noite, não tem problema nenhum, né? Eu não tenho uma redução da quantidade de sono, eu durmo no mesmo tanto. Mas a qualidade de sono pode ser diferente. Por quê? Porque vai ser um sono que vai ser mais superficial. A gente precisa respeitar o sono profundo, a gente precisa respeitar o sono REM. Aí a gente não pode ficar somente no sono superficial, que é um sono que tem a sua importância, né? Todas as fases de sono vão precisar do sono superficial, mas que se a gente ficar só nele, a gente vai perder a possibilidade de estar tendo uma recuperação adequada, tudo bem? E tem que avaliar, logicamente, distúrbio de sono. Às vezes a pessoa tem uma apneia, hipopneia obstrutiva do sono, né? E aí não trata, nem sabe, tem vários despertares e acaba que deixa isso daqui pra lá. E isso daqui tá minando, né? Diariamente, o que? A qualidade desse sono. Então é outra coisa que pode destruir a qualidade do sono e pode até afetar a quantidade. Imagina, o cara começa a desaturar muito, começa a ficar com taquicardia, fica acordando demais, não consegue dormir de novo. Isso daí prejudica toda a arquitetura do sono. Precisa ser visto isso daqui. É claro, pode ser utilizado, né, suplementos e medicamentos, dependendo do caso, por exemplo. A gente tem alguns suplementos como, por exemplo, a ashwagandha, dependendo do caso, até para regular o ritmo circadiano, né, botar o sono no mesmo horário, pela pessoa que tem dificuldade ali de dormir, tem um jet lag, alguma coisa assim nesse sentido. Uma melatonina também pode auxiliar. Pode auxiliar até uma teanina, dependendo do caso. Pode auxiliar também uma valeriana. Tudo isso daí pode influenciar. E dependendo do caso, vai precisar de algum medicamento. Aí vai ser um negócio muito mais específico, né? A trazodona é um medicamento muito utilizado nesse sentido. Dependendo do cara, vai precisar de um hipnótico. Dependendo do caso, até um benzodiazepínico vai ser necessário. Claro que não no longo prazo. Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá, gente? Então, assim, você viu aqui o que pode minar a testosterona, que você consegue ajustar no teu dia a partir de hoje, tá? Mas dependendo do caso, não vai resolver muito bem. E aí você vai precisar usar algum medicamento para aumentar a testosterona. Talvez antes de fazer uma reposição propriamente dita. E quais são esses medicamentos? Vou deixar um vídeo completo aqui para você. Te espero lá e um grande abraço.